Tá, né? Aparecendo aí para vocês? Sim? Sim. Mariana, Isso, aparece tá? isso aí. Ah, tá. Mariana, cuidado com o seu áudio que tá ligado, tá? Mariana, Poliana, seria bom se vocês desligassem aí. Ou não, para não atrapalhar e de repente a gente ouvir coisas aí. Falando sobre o núcleo aqui, voltando. Né? Professora, Fale, Nicole. isso é uma apostila? Tá, é a última apostila, que eu não estou com a apostila, não. Capítulo 4, 5, 6. Núcleo de divisão celular. Só não está exatamente dessa forma, né? Mas a matéria é núcleo de divisão celular. É que eu sempre começo com o slide aqui, para ficar mais fácil, às vezes, a gente entender. Depois, na hora dos exercícios, a gente vai para a apostila e eu faço a revisão, tento mostrar algumas coisas na apostila. Tá? Mas é o último capítulo. Aí, capítulo 6, se eu não me engano. Tá bom. Tá? Achou aí? Ó, lembrando, né? O núcleo está relacionado à divisão celular, por quê? Porque a nossa célula, né, ela precisa se dividir. Para a gente crescer, para a gente se multiplicar, a gente precisa de divisão, tá? É a única. Tem uma frase muito interessante que eu não lembro muito bem o que é, mas como é, mas fala que para a gente se multiplicar, a gente precisa se dividir. Né? É uma contradição. Como é que a gente se multiplica se a gente precisa se dividir? A nossa célula precisa se dividir. Mas é exatamente isso. Para a gente crescer, para a gente regenerar célula, para a gente formar cópias da gente mesmo, a gente precisa se dividir. Nossas células precisam se dividir, tá? A gente tem duas formas de acontecer essa divisão celular. Dois nomezinhos, né? A divisão celular. Ou acontece por meiose ou acontece por mitose. Qual a diferença entre elas? Quando a gente fala meiose, é o meio. Né? Pelo nome aí, a gente já está vendo que meiose é dividir ao meio. Né? Então, se as nossas células elas possuem 46 cromossomos, né? E elas estão se dividindo por intermédio de meiose, né? Quantos cromossomos... André, desliga seu microfone, por favor. André Vinícius, desabilita seu microfone aí, por favor, senão vou desabilitar aqui. Então, para a gente se multiplicar, né? Se multiplicar não, para formar, para a gente se dividir através da meiose, a gente tem que partir no meio, né? Grosso modo é isso, partir no meio, tá? Então, as nossas células com 46 cromossomos geram células com 23 cromossomos. Isso no processo que a gente chama de meiose, tá? Quais as células do nosso corpo que tem 23 cromossomos? As células germinativas, as células que vão gerar, que vão gerar embriões não, desculpa, vão gerar as células da fecundação. Tá? Quais são as células responsáveis pela fecundação? O óvulo e o espermatozoide. Tá? Então, nesse processo de meiose, as nossas células com 46 cromossomos, elas se dividem em células, elas produzem o que a gente chama de 4 células filhas, com cada uma 23 cromossomos. No caso, eu vou produzir os óvulos, né? Sou do sexo feminino, vou produzir os óvulos através da meiose. E os meninos vão produzir espermatozoide através do processo que a gente diz meiose, vai produzir espermatozoides. Então, isso a gente chama de divisão meiótica, onde uma célula com 46 cromossomos, que é a nossa célula, que tem o nosso DNA, de todo ser humano, né? A não ser que tenha alguma doença genética, mas de todo ser humano normal, tem 46 cromossomos.
Dentro desses 46 cromossomos, existem vários genes, milhares de genes ali que vão se combinar para formar a gente, tá? Então, para eu dividir a célula e formar óvulo ou espermatozoide, eu tenho que pegar essa célula de 46 cromossomos e dividir para formar parte no meio, né? A grosso modo é assim, parte no meio, que não é no meio, né? Que forma 4 células. Então, eu vou produzir 4 células com 23 cromossomos. Beleza. Isso quando eu quero produzir células reprodutoras, né? Ou reprodutivas, que são os óvulos espermatozoides. Quando a gente tem a divisão mitótica, né? A gente mantém, as células se dividem, beleza? Só que mantém os números de cromossomos. No caso, nossa célula tem 46 cromossomos, então eu vou manter esse número de cromossomos, que é 46 cromossomos, tá? Então, na meiose, eu tenho que diminuir, é uma divisão que a gente chama reducional, de 46, eu tenho que formar uma célula com 23, tá? Cromossomos, que são células germinativas, óvulos, espermatozoide. E na divisão mitótica, não é reducional, ela é para crescimento e para regeneração. Então, eu mantenho os 46 cromossomos. Por quê? Olha só, que a gente diz, essas células que a gente forma através da mitose são as células somáticas, as células do nosso corpo, né? Imagina se a gente produzisse as células somáticas e reduzisse o número de cromossomos. Seria a gente mesmo? Eu conseguiria formar cópias das minhas células? Não. Ia ser uma célula diferente da minha, mesmo que tem 46 cromossomos. Então, por isso que eu tenho que formar as células idênticas, com 46 cromossomos, tá? Para eu crescer, para eu... Isso daí desde do momento que a gente foi concebido, tá? Desde o momento da fecundação, a gente começa já a divisão celular, tá? Aí, no caso, depois da fecundação, a gente começa a divisão mitótica, tá? Antes da fecundação, teve, beleza, a formação de células germinativas, né? Divisão meiótica, através da meiose. Yasmin, desliga seu microfone, amor. Yasmin? Só desabilita seu microfone. Professora. Tá bom, só desabilita, por favor. Aí, o que acontece? Aí tá, houve a fecundação, né? A junção do óvulo e espermatozoide, aquela célula ovo, que é pequenininha, menor do que um grãozinho de feijão, tá? Aquela célula ovo, ela vai se desenvolver para formar o embrião, depois o feto, depois o bebezinho, depois quando a gente nascer, o bebezão, né? A criança, o adolescente, na fase adulta, né? Durante todos esses processos aí, a nossa célula está se dividindo. Desde a formaçãozinha da célula ovo até a gente na fase adulta, tá? Por quê? Porque eu preciso crescer, eu preciso que as células se multipliquem, tá? Eu preciso regenerar as minhas células também. Porque minhas células, elas estão em constante, elas morrem, elas perdem pedaços, né? Então, eu preciso de célula para regenerar, para regeneração, tá? Então, tudo que eu tenho que dividir, mas com o mesmo número de cromossomos, eu não posso diminuir nem aumentar, porque senão eu geneticamente eu vou ficar diferente, é dividido através da mitose. Tudo que eu tenho que reduzir, eu tenho uma célula com 46 cromossomos. Aquela célula dali, eu tenho que formar meu óvulo espermatozoide. Então, toda vez que eu tenho que diminuir, que a gente chama de divisão reducional, eu tenho meiose. Só lembrar, meiose, meio, mitose, continua a mesma coisa, tá? Então, a gente vai ver aqui. Aqui a gente tem o núcleo, tá? Que a gente também já viu logo no comecinho, mas aqui está bem específico. Isso daqui não é a célula toda, não, é só o núcleo, tá? Apesar de estar grandão aqui, que a gente acha que isso aqui é a membrana plasmática, é o citoplasma e o núcleo. Não, isso aqui é o núcleo só, tá? Aqui a gente tem a carioteca,
né? Carioteca aqui, ou envelope nuclear, ou membrana nuclear, tá? Aqui, dentro do núcleo, a gente tem o nucleolo, aqui. Aqui a gente tem, né, os cromossomos com as cromatinas dele, aqui, tá? Associado ao núcleo, a gente tem o retículo endoplasmático. No retículo endoplasmático, essas bolinhas aqui, ó, a gente chama de ribossomos, tá? Aqui, ó, né? Por que ribossomos? Que está associado aqui, porque os ribossomos, eles são responsáveis pela síntese de proteínas. E o núcleo, ele executa, além de armazenar o código genético, ele produz também proteínas. Então, ele precisa dos ribossomos, do retículo endoplasmático, no caso aqui, rugoso, porque tem os ribossomos, para fazer com que ele possa produzir as proteínas necessárias para a nossa vida. Né? Porque as proteínas a gente utiliza para tudo que a gente que a gente vai fazer, a gente utiliza a proteína. Tá? Aqui no núcleo tem os poros, como se fossem os poros da nossa pele mesmo, tá? Uma aberturinha do núcleo para expulsar algumas substâncias, né? Então, ele é todo cheio de poros, igual ao nosso tecido mesmo, tá? Então, isso aqui é a figura do núcleo. Aí, vamos embora aqui, ó. Possui duas funções básicas, né? Armazenar o código genético, que é o DNA ou RNA, né? Lembrando que o DNA é responsável realmente pelo código genético. Lá está as informações contidas de toda da nossa família, né? Porque a gente sabe que o nosso código genético tem informações do nosso avô, da nossa avó, bisavô, e tudo vai se juntando, se misturando até chegar na gente, tá? E centro de controle celular. Por quê? Porque o núcleo ele vai determinar tudo que a célula vai fazer e tudo que a célula é. Se vai produzir hormônio, o que manda. Tá? Se vai ter que fazer a digestão e eu tenho que produzir suco pancreático, enzimas para poder fazer digestão, o núcleo que manda. Tá? Se eu tenho que produzir células neurais para poder transmitir o impulso nervoso, o núcleo que vai mandar da célula. Tá? Por quê? Porque tudo isso que a gente falou aí está relacionado com proteínas. Né? E proteína é a base do nosso corpo, tanto celular, né, porque a proteína, como a gente viu na parte da membrana celular, ela é a formadora da célula, né, quanto na parte de realização realização de reações químicas, tá? Porque tudo na nossa célula é reação química, o nosso corpo é reação química. Então, quem vai controlar essa reação química é a proteína que a gente chama de enzima, tá? A enzima que controla as reações químicas, que facilita a ocorrência de reações químicas, né? Então, aqui, o núcleo é importante para sobrevivência e regeneração celular, né? Porque ele vai fazer o comando disso, e a divisão celular. Lembrando que, quando a gente fala do núcleo, a divisão celular começa no núcleo, porque o núcleo que vai se dividir, mas termina no citoplasma, tá? Isso aqui é o núcleo, tá? Aqui, em volta do núcleo, tem a célula toda, né? O citoplasma, a membrana plasmática. Então, quando a gente fala em divisão, eu divido a célula toda, não só o núcleo. Primeiro começa aqui, ó, dividir o núcleo, tá? Depois, por último, é célula com citoplasma. E a célula vai se dividir em duas, tá? Quando a gente fala em divisão celular, o período que o núcleo está se preparando para se dividir, né? É como se fosse assim, eu vou fazer o projeto de divisão celular. Vou me dividir por meiose ou mitose. O que eu vou fazer agora? Eu vou regenerar ou vou produzir células somáticas? Somática não, regenerar ou produzir células germinativas, que é o óvulo espermatozoide. Nesse período em que a célula está como se fosse parada analisando qual tipo de divisão celular ela vai fazer, a gente chama de aqui, ó, intérfase, tá? Então, essa intérfase é aquele período que a célula ainda não se dividiu,
né? É um período pré-divisão, em que o núcleo está ali avaliando qual a melhor divisão que ele vai fazer. Ele tem que produzir células germinativas, óvulos espermatozoide, ou ele precisa de células somáticas, que são células do corpo, né? Então ele está ali parado, pensando, não está se dividindo. Então esse primeiro momento a gente chama de intérfase. Aqui a gente tem no núcleo algumas partes, né? Que até aqui nessa figurinha aqui está aqui, tá? Aqui é o nucleolo, aqui é o subcelular ou cariolinfo aqui, né? A membrana nuclear está aqui, que é a mesma coisa que carioteca, e as aberturinhas ali. Aí aqui a gente já viu algumas coisas aqui nas outras aulas, né? Nucleoplasma é como se fosse o citoplasma do núcleo. A gente tem o citoplasma da célula mesmo, onde estão as organelas citoplasmáticas, e a gente tem aqui o citoplasma do núcleo, que é chamado de nucleoplasma ou cariolinfo. E ali é que fica mergulhado o DNA, o material genético. Tá? Carioteca, que a gente viu também. Carioteca é aquela membrana nuclear que vai dizer se o indivíduo é um ser procarionte ou eucarionte. No caso aqui, essas duas células aqui, ó, dois núcleos aqui, eles são de células eucariontes, tá? Porque o núcleo está individualizadinho e tem a presença da membrana nuclear, da carioteca. Então, isso aí que vai diferenciar. Se eu não tivesse carioteca, seria uma célula procarionte, mas aqui tem, tá? Então, a célula é eucarionte. Nucleolo, ele é feito de RNA. RNA é o que atua junto com o DNA, tá? Porque a gente tem dois ácidos nucleicos, o RNA e o DNA. DNA contém o material genético e o RNA é aquele que vai transportar, é como se ele fosse fazer um transporte desse material genético. Aqui a gente vai ver mais para frente, transportar material genético. E o material genético é o DNA mais proteínas. Né? Essas proteínas do material genético, que está lá dentro do núcleo, a gente chama de histonas. Tá? Essas proteínas aqui que vão determinar o que a célula é e o que vai fazer. Tá? As proteínas aqui são aquelas proteínas que são formadas a partir da síntese de proteínas. São formadas ali no núcleo. Quando ela sai dali do núcleo, que ela vai realizar a função, ou delegar a função, ou facilitar que alguns órgãos façam a função que ele tem que fazer, tá? Então, o material genético aqui é isso. Tem a cromatina, né? Que é os filamentos do DNA ali, que a gente consegue ver o número de filamentos ali. E os cromossomos, que é isso aqui, que eu acho que aqui, mas a gente está mais perfeito. Que é como se fosse aquele xizinho, ó, assim, dentro do núcleo, né, que vai formar o gene de cada indivíduo. Conceitos básicos aqui, né, que eu coloquei aqui para vocês verem, que a gente vai falar muito disso. Né? Cromossomos homólogos. São cromossomos semelhantes no tamanho, na forma e nos genes que apresentam. Então, a gente tem 44 cromossomos homólogos. Porque um cromossomo nosso, um par de cromossomo, é cromossomo sexual, que vai determinar o nosso sexo, se é masculino ou se é feminino. A gente tem aqui os cromossomos homólogos. Os genes alelos são genes relacionados à mesma característica. Né? Genes relacionados à mesma característica que estão em regiões correspondentes do cromossomo homólogo. O que acontece aqui? O cromossomo aqui, ó, isso aqui é um cromossomo, tá? O cromossomo aqui tem várias regiões. Cada gene está contido, ó, em uma região aqui, em um pedacinho desse daqui, tá? Aqui, ó. Ele está contido em um pedacinho. Para a gente decifrar o nosso código genético, a gente tem que pegar cada pedacinho aqui, ó. Pedacinho que eu falo é pedacinho mesmo, tá, gente? Pedacinho que a gente nem enxerga, tá? Vai pegar cada pedacinho aqui para a gente decifrar o nosso código genético. Então, aqui, genes alelos são os genes que estão localizados naqueles pedacinhos ali, tá? Do cromossomo. Células haploides. Células que apresentam apenas um tipo de cromossomo.
células que apresentam apenas um cromossomo de cada tipo, né? Aqui os gametas humanos. Por quê? Porque a gente pega o cromossomo sexual, né? X da mãe, né? Do sexo feminino, e Y do sexo masculino, tá? Por isso que a gente chama um cromossomo de cada tipo, tá? Nas células diploides já apresenta 2 cromossomos iguais, que são as células somáticas, são células que a gente tem, tipo cor dos olhos, né? Minha cor dos olhos, ele é formado, no caso meu, ele é um gene recessivo, né? A gente denomina azinho. Então, são 2 cromossomos para aquela característica específica, no caso, cor dos olhos, tá? Para o gene de albinismo, a gente tem 2 cromossomos para o gene daquela característica genética, tá? Então, a diferença é aí, do cromossoma da célula haploide e diploide. A haploide sempre vai ser está relacionado com o sexo, né? Os gametas sexuais, tanto o masculino quanto o feminino, porque espermatozoide é Y e sexo, espermatozoide, sexo masculino, que é do espermatozoide, é Y e o feminino é X. As células diploides são todas as células, né, que formam o nosso corpo humano, que a gente diz que são células somáticas. Não sendo gametas sexuais, não sendo espermatozoide e óvulo, são células diploides, são células somáticas, tá? Aí a gente diz, como as células somáticas elas têm 46 cromossomos, a gente diz que elas são 2N, tá? Por quê? É 2 vezes N. N, no caso aqui, são os gametas sexuais, tá? N, no caso aqui, são os gametas sexuais, que tem 23 cromossomos cada um. A célula haploide, ou célula somática aqui, ó, que a gente chama aqui, que também é chamado de célula diploide, porque são 2, né? Então, a gente pegar 2N, porque a gente está multiplicando 2 vezes 23, que são as nossas células somáticas que formam todos os órgãos do nosso corpo, está aqui na pele, nos órgãos, né? E são formadas a partir de 46 cromossomos. Então, células somáticas formam o corpo, são diploides, porque são 2N, 2 vezes 23, tá? E são formadas através de mitose. Mitose por quê? Porque gera sempre 46 cromossomos. Gametas sexuais, né? São as células haploides, porque elas são denominadas apenas N, com 23 cromossomos, tá? E são os gametas, né? São os óvulos e os espermatozoides. A gente chama de células de gametas sexuais, tá? Aqui só a diferença, a gente também já viu isso daqui já também. DNA, RNA. DNA, as bases nitrogenadas dele. Adenina, guanina, citosina e timina. RNA, tem adenina, tem guanina, tem citosina, só que no finalzinho aqui é uracila, tá? Eles não têm timina, tem uracila. DNA, 2 fitas, né? A gente chama aqui que essas fitas elas vão fazer a junção do código genético, tá? Aqui também aqui que tá coloridinho, né? Essa junção aqui das bases nitrogenadas que vai determinar a característica de cada ser vivo, tá? Então, a gente tem aqui as características de cada ser vivo de acordo com essa junção das bases nitrogenadas. Aqui eu tenho a adenina, tá? Se combinando com a timina. Aqui eu tenho a guanina com a citosina, né? Aqui eu também tenho adenina com a timina. Então, essas combinações da base nitrogenada aqui que vai formar o indivíduo, vai formar o rato, vai formar uma planta, né? Vai formar o indivíduo lá que tem que ser formado, tá? Já viu? Aí tá, eu falei que o DNA, ele é responsável pelo código genético. Lá que tá, que vai formar o código genético. Quer dizer, por que eu sou eu, por que vocês são vocês, por que meu filho é meu filho. É a identidade genética de cada indivíduo, tá? Quem vai formar isso vai ser o DNA. A gente tem o DNA, DNA não, a identidade que a gente expede lá, o Detran, né?
que aquilo também, a numeração é única, o nosso nome o nome pode ser igual, né? Mas eu tenho lá minha impressão digital, desculpa, minha impressão digital, que vai me diferenciar de outros ser qualquer, tá? Eu tenho lá o número do CPF, que também é diferente, então vai ser a minha identidade, tá? Não vai ter outra pessoa igual a mim. Pode ter pelo nome, mas não pelas outras coisas que está composta ali o código genético, a identidade. O código genético é a mesma coisa, tá? O código genético vai dizer que eu sou eu mesmo, a não ser que eu tenha um irmão gêmeo, né, gente? Porque se eu tiver um irmão gêmeo idêntico, eu tenho o mesmo código genético, né? Quando eu nasce da mesma placenta, quando é idêntico, que a gente chama monozigótico, que parte a divisão é feita a partir de um único óvulo e um único espermatozoide, né? Depois da formação da célula óvulo, ele vai se dividindo em forma 2, né? Então, eles têm o mesmo código genético. Fora isso, todo mundo é diferente, tá? Então, a gente tem a nossa identidade genética, que é através do DNA, e a gente tem o RNA. O RNA é responsável por transportar essa identidade, né? Levar de um lugar para o outro. Aí a gente tem 3 tipos de DNA aqui. O mensageiro, que é aquele que contém a mensagem mesmo, que vai conter a mensagem que eu tenho que transportar, né? A gente tem o RNA transportador, né? Que vai pegar aquela mensagem e vai transportar para onde tem que transportar, né? E tem o RNA ribossômico, que faz a tradução. É como se ele chegasse próximo da célula e traduzisse o que a célula quer fazer, né? Então, a gente tem 3 tipos. O que vai traduzir, né? Qual tipo de proteína que eu quero formar, o que eu tenho que fazer. Então, ele vai traduzir aquilo dali. Tá? Depois que traduzir, ele vai colocar aquela mensagem no RNA responsável por conter a mensagem, por armazenar aquela mensagem. E essa mensagem depois vai ser transportada pelo RNA, que é o transportador. O RNA transportador que é o fofoqueiro, né? Porque ele vai pegar aquela mensagem e vai chegar para a célula, você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá? Eu acho que eu falei aqui na aula passada, não sei se vocês viram, se eu não falei, eu vou repetir. Se eu falei, se eu não falei, eu vou falar. Se eu não falei, se eu falei, eu vou repetir. Isso acontece muito nos casos de câncer, né? De câncer genético, né? Câncer é uma modificação, uma mutação das células, né? Então, o RNA, ele vai copiar, vai traduzir aquela mutação e vai chegar para a célula e vai falar, olha só, você tem que se dividir, só que eu vou te dar essa mutação aqui para você se dividir. Ele está passando aquele código genético, aquela modificação celular, que vai formar o câncer. Então, a gente já passou para a célula. Só que esse fofoqueirinho aí, né, esse que transporta, ele chega e fala assim, eu estou te passando isso daqui, mas você tem uma opção, você se mata, porque senão você vai causar um problema maior, né? Estou falando a grosso modo isso, tá? Só para vocês poderem entender. Ele chega perto da célula, passa a mensagem com a mutação, com o gene modificado, passa, tá? Só que ele chega para a célula e fala, se mata porque vai dar M aí. Vai dar problema se você se multiplicar com esse código. Então, a célula vai, ouve o RNA, né, porque ela é muito boazinha, ouve o RNA e se mata. E tem a morte das células. Quando a célula se mata, quando ela comete suicídio, está vendo que vai dar ruim, ela se mata. Né? Para o negócio não ficar pior, ela se mata. Essa morte programada da célula, a gente chama de apoptose, quando a célula mesmo se mata. Né? Então, ela ouviu o conselho do RNA. Quando o RNA não consegue transmitir aquele conselho, emite o código genético para a célula se multiplicar, mas ele não consegue, como se a boca dele tivesse tapada. Né? Ela não consegue falar para a célula se matar. Então, a célula não ouve e continua a se reproduzir, que é o que forma o câncer. Tem até um videozinho legal sobre a formação do câncer. De repente, eu disponibilizo lá na plataforma. Eu esqueci, eu ia botar isso semana passada, mas eu esqueci.
Aí a célula não consegue ouvir e acaba se multiplicando com aquele gene mutante. Tá? É como se o RNA colocasse um fenda aqui na boca, não consegue passar a informação que tem que passar. Quer dizer, a informação ele até passa. A informação do código genético modificado, mas não consegue fazer com que a célula se mate, né? Não se reproduza, né? Não consegue fazer isso. Ó, eu vou parar aqui um pouco, porque faltam 6 minutos, 5 minutos, né? Para poder gravar aqui o vídeo para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Que horas é? 12h10 a gente volta, tá? Vou sair, mas eu volto. É só para gravar aqui o vídeo para vocês.